Atos capítulo 18. Vocês me escutam bem assim, com máscara mesmo? Escutam bem? Atos capítulo 18. Vamos ler os 4 primeiros versículos, depois vamos saltar até o verso 18, seguindo até o verso 28. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. E, posto que eram do mesmo ofício, isto é, trabalhavam na mesma profissão, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Versículo 18. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo. Não acedeu. Mas, despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E, embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e, tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor. E, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e, com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Caia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Amém. Deus, em sua soberana liberdade, poder e glória, decidiu criar e separar para si um povo a quem lhe seria concedida a honra de servi-lo, louvá-lo, honrá-lo para sempre. Esse povo é chamado no Antigo Testamento de povo de Deus. No Novo Testamento, esse povo é chamado de Igreja de Deus, dentre outras expressões, como corpo de Cristo, família de Deus. E por meio da igreja, do povo de Deus, Deus manifesta seu amor, sua sabedoria, sua misericórdia, sua generosidade, sua glória. O povo de Deus, a igreja de Deus, também recebeu a honra do ministério, do ser útil, ou seja, a bênção de servir ao Senhor da igreja, mesmo sendo tal serviço imperfeito.
Mas o povo de Deus recebeu a incalculável honra de prestar-lhe serviço. Nesse ser útil ou ministério, todo crente está envolvido, independente de sua posição social, independentemente de seu nível intelectual, independentemente de sua idade, todo crente está envolvido nesse ministério do serviço. Dito de outro modo, todos somos chamados para a vida de utilidade. Sob esse prisma, podemos afirmar que no reino de Deus não há inúteis, não há servos inúteis. Seja em um serviço que chamará a atenção, seja em um serviço discreto, seja tocar o piano ou carregar o piano, independentemente de qual serviço, é uma honra entender e viver esse chamado de Deus, aproveitando-o para a sua glória. Todo serviço, quando feito para Deus, em Cristo e por Cristo, é valioso. Amém por isso. Certa vez alguém perguntou a um grande compositor, maestro, condecorado, honrado por várias medalhas, por sua competência musical, o maestro Leonard Bernstein. Perguntaram para ele: senhor Bernstein, qual é o instrumento mais difícil? E Bernstein respondeu, eu acho que tem alguma microfonia aqui, alguma interferência aqui. O instrumento mais difícil é o segundo violino. Ele respondeu, eu posso ter muitos primeiros violinos, mas encontrar um que toque com o mesmo entusiasmo o segundo violino, a segunda trompa ou a segunda flauta é um verdadeiro problema. E se ninguém tocasse o segundo violino, nós não teríamos harmonia, conclui o compositor e maestro Leonard Bernstein. Podemos afirmar que nesse texto lido encontramos o primeiro violonista, apóstolo Paulo, indo de um lugar para outro, honrando o Senhor, servindo com o dom que Deus lhe havia dado. E podemos também encontrar, na expressão de dois irmãos, fundamentalmente, a figura do segundo violonista, Priscila e Áquila, servos úteis no serviço de Deus. Olhando para esse texto lido, eu pretendo ser edificado com vocês nessa tarde, ou quase noite, na perspectiva da afirmação: não há servos inúteis. Não há servos inúteis. Encontramos pela primeira vez Priscila e Áquila em Corinto, quando Paulo estava retornando de sua segunda viagem missionária, aproximadamente aí pelos idos de 51 depois de Cristo. Ele havia chegado na capital da Acaia, vindo de Roma, muito provavelmente, onde ele morava, e atendendo a um decreto do imperador Cláudio, que ordenava a expulsão de todos os judeus, conforme vimos aqui, informação, registro no texto lido, esses irmãos saíram de Roma, Áquila e Priscila, que eram provavelmente cristãos, mesmo antes do encontro com Paulo, em Corinto. Parece-nos que a familiaridade que surgiu entre eles, a liga que surgiu entre eles, era mais do que uma liga por conta de empatia física. Com certeza não era isso. Era porque ambos, irmãos queridos, o casal e Paulo, professavam a mesma fé na mesma pessoa, Cristo Jesus. Estavam indo na mesma direção. Por isso, eles perceberam essa liga tão evidente. A igreja em Corinto foi fundada nessa segunda viagem missionária, entre os anos 50 e 52 depois de Cristo. Corinto era uma cidade muito rica, uma cidade portuária, uma cidade onde muitas religiões e povos se encontravam, e ali Paulo
passou e exerceu o seu ministério por um tempo, plantando a igreja ali. Apolo também exercia um trabalho ali. Nessa ida a Corinto que Paulo se encontra com Áquila e Priscila, ou Priscila e Áquila. E eles que desenvolviam o mesmo trabalho, trabalhavam no mesmo ramo, eram construtores, faziam tendas, começaram a partilhar aluguel, ideias, foram morar juntos, viver na mesma casa, Paulo e o casal, compartilhando ali das lutas. Mas o objetivo maior, o alvo, a finalidade da estada ali em Corinto e da união com aqueles irmãos era mais, com certeza, do que construir tendas. Paulo não foi a Corinto para construir tendas. Construir tendas, tanto para Paulo e para Priscila e Áquila, foi apenas a oportunidade para uma finalidade maior, ou seja, a proclamação do Evangelho. E se encontram, portanto, em Corinto. Capítulo 18, versículo 6, nos informa o compromisso de Paulo com a pregação do Evangelho. Em diante, ele anuncia o Cristo crucificado. A partir do versículo 5, nós vamos perceber que esse era o conteúdo da sua mensagem. E ali, naquele trabalho, Paulo encontrou muita dificuldade, muita oposição. Os judeus que moravam ali em Corinto se levantaram duramente, e tanto também os gregos se levantaram duramente em oposição ao Evangelho. Paulo percebe aquele casal, Priscila e Áquila, e então eles decidem servir mutuamente um ao outro ao reino de Deus. Porque não há servos inúteis? Não há servos inúteis quando esses servos são dispostos para o trabalho no reino de Deus. Veja o versículo 18 do capítulo 18 e 19. Diz o texto que Paulo permanece ali em Corinto muitos dias e se despede e vai para a Síria. Agora veja que detalhe interessante no texto. Paulo não vai só. Lucas faz questão de registrar que Paulo leva consigo 2 irmãos, Priscila e Áquila. Depois de ter feito um voto, o voto aqui de ter raspado a cabeça, era uma sinalização para os judeus que o acusavam de não cumprir a lei, de romper com o Antigo Testamento. Paulo diz: não, eu sou hebreu, eu sou judeu, melhor dizendo, eu sou judeu. Eu creio no Antigo Testamento, eu creio nos mandamentos, eu creio na lei. Então, para ganhar os judeus, a atenção dos judeus para ouvir a mensagem, ele afirma, fazendo esse voto aqui, e sai de Corinto para Éfeso. O que ele vai fazer em Éfeso? Ele vai pregar o Evangelho em Éfeso, mas não vai sozinho, porque encontrou em Priscila e Áquila a disposição para a continuidade do serviço, do trabalho. Prontamente, quando a ideia surge, o encaminhamento surge, eles estão dispostos para seguir. A única coisa que os prende é a obediência à vontade de Deus. Era o que os prendia em todo lugar onde estavam. A obediência à vontade de Deus. Partilhavam da mesma profissão, é verdade, comungavam da mesma fé, haviam chegado em Corinto e se estabeleceram ali e pregavam o mesmo Evangelho. Mas quando Paulo decide deixar Corinto para um projeto missionário aplicado em outros lugares, Paulo percebe que aqueles 2 irmãos, aquele casal, marido e esposa, seriam úteis nesta orquestra a ribombar. Eles seriam úteis. E quando Paulo os percebe, o que faz? Ele não hesita em convidá-los para acompanhá-lo. Os levou em sua companhia.
É interessante que o texto não registra que Paulo os consultou, se perguntou para eles se eles queriam ir, não há esse registro aqui. Apenas, é lógico, Lucas está fazendo um resumo da viagem, mas o que fica no texto é a decisão de ir, já imediatamente os levou em sua companhia. Deixou-os em Éfeso e dá seguimento em outro lugar. Então, a confiança da disposição para o trabalho era tão grande que Paulo deixa aqueles irmãos para continuar o trabalho, para a continuidade do trabalho em Éfeso, e segue para, no versículo 19, segue para pregar o Evangelho. É muito curioso isto, meus irmãos, porque é muito importante essa compreensão da disposição para o trabalho, porque, como eu disse anteriormente, Deus nos chamou para o serviço, e é uma honra servir. E a disposição para o serviço, ela é o prelúdio para a recepção do aperfeiçoamento no serviço. A disposição para o serviço é a prerrogativa para o desenvolvimento do serviço. Ninguém pode desenvolver um serviço no reino de Deus se não tem disposição para fazê-lo, se não tem um coração dilatado, aberto. Disposição antes de qualificação até. Porque a qualificação vem após a disposição para qualificar-se. O que passa é que muita gente na igreja usa como desculpa a falta de qualificação para não servir, quando não há disposição. Porque quando há disposição, a porta está aberta para a qualificação. Os crentes em Cristo Jesus, que congregam aqui na Igreja Presbiteriana Betel, ou que congregam em qualquer outra comunidade da fé, que professa a mesma fonte, que ama o mesmo Senhor, e que se submete à palavra de Deus, viva inerrante, infalível, eficaz, tem disposição para servir. Priscila e Áquila estão nos sinalizando disposição para o serviço. Vamos para Éfeso agora. Agora. Antes ou depois do almoço? Prontamente seguem Paulo. Não há inúteis no reino de Deus, quando esses servos estão dispostos para o trabalho no reino de Deus. Em segundo lugar, não há inúteis no reino de Deus quando os servos são discipuladores. Veja o versículo 24. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Apolo era um grande pregador. Sua prédica, sua apresentação, sua eloquência é observada aqui por Dr. Lucas. E ele pregava na sinagoga, estava pregando. Diz o versículo 25 que ele era qualificado, era instruído no caminho do Senhor. Diz o versículo 25 também que ele era fervoroso de espírito, era animado, falava com paixão, falava e ensinava com precisão, era cirúrgico nas suas afirmações, não dava sombra para dúvidas. Era assim Apolo. Mas ele conhecia apenas o batismo de João. Ou seja, a sua formação, a sua qualificação estava incompleta. Era parcial. Ele havia chegado até certo ponto. E fazia o trabalho com aquilo que tinha nas mãos. Mas observe o registro. 26. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Priscila e Áquila foram à sinagoga e escutaram a eloquência, a paixão, a precisão, o fervor de Apolo, mas perceberam que lhe faltava . . .
o desfecho da história. Ele só conhecia o batismo de João Batista. Lhe faltava o final apoteótico. Quem era o final apoteótico? Jesus. Lhe faltava a instrução acerca do Messias, que ele havia chegado. Então, quando Priscila e Áquila, ouvintes, cuidadosos, precisos, servos dispostos, percebem, o que é que eles fazem? Eles se aproximam de de Apolo, eles se aproximam de Apolo e o discipulam. É isso, em outras palavras. O instruem. Isso é discipulado. Faltava algo a Apolo no seu conhecimento. Priscila e Áquila se aproximam dele e estão abertos para a instrução, para o deixar-se usar como discipuladores. Eles tinham o que dar. Eles sabiam o que faltava na estrutura de pensamento de Apolo, e eles têm para dar e têm disposição para discipular. Discipulado é essa aproximação para transmissão, formal e informal, do conhecimento proposicional ao conhecimento das mãos, manifesto, prático, evidente. Vem cá, anda comigo, vamos juntos aprender. Vou te mostrar, quando você estiver na situação assim, é assim que você tem que fazer. Aí acontece exatamente no momento a situação, e você aplica, e ele vê você aplicando. É assim. Ele não só fala, ele está aplicando. Discipulado é nosso ministério, irmãos. Deus nos chamou para fazer discípulos. Fazer discípulos é ordenança, é imperativo. Onde quer que estejamos. Priscila e Áquila eram servos discipuladores. Mas para isto você precisa se envolver com as pessoas. Demanda tempo, demanda compartilhamento, entrega. Você está disposto a isto? Bom, esta pergunta é descabida. Se o princípio é, todo crente é um discipulador, porque é um discípulo. Todo discípulo de Cristo está comprometido em formar outros. Seja você criança, seja você adolescente, jovem, adulto, velho, não importa. Se você é crente em Cristo Jesus, você recebeu a tarefa de servir, discipulando, preparando, treinando, ajudando outros à semelhança de Cristo Jesus. Assim encontramos Priscila e Áquila. E aqui, sem entrar no mérito da ordem dos nomes como são colocados, isso é indiferente aqui para nós nesse momento. Por que o nome dela aparece antes do dele, se o comum era o nome dele aparecer antes? Eles eram um só, estavam comprometidos com a mesma tarefa. Pouco importa isso aqui agora. O que importa é que eles tinham a mesma visão, formar discípulos. Como é importante isso. O casal envolvido no discipulado. Dentre tantas outras bênçãos, esta é uma importante. E é uma tragédia, é uma luta grande quando o casal não está unido nesse pensamento. Isto é, quando um é crente e outro não. Que luta terrível. Mas aqui nós temos a razão porque não há servos inúteis, quando estes servos entendem o seu papel de serem discipuladores. Mas o texto continua. O
texto continua, versículos 27 e 28. Querendo ele percorrer a Acaia, isto é, Apolo, depois do discipulado, de um tempo que nós não sabemos quanto tempo foi empreendido aqui, depois desse tempo com Apolo, instruindo, andando junto, conversando, discipulando, vivendo juntos o Evangelho, Apolo disse: não, eu quero sair por aí. Ele expande a visão. O discipulado foi preciso. Apolo expandiu a visão e disse: não, eu quero ficar aqui só, não. Eu não quero ficar só aqui. Eu quero sair por aí expandindo. Eu quero pregar o Evangelho em outros lugares. Essa é uma evidência de quando o discipulado é acertado. Porque o discipulado bíblico nos leva para alcançar o mundo, não o nosso metro quadrado tão somente, e só isto. É aqui, ali, lá, em todo lugar, simultaneamente. Pá, 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 pá. Outra visão, diferente dessa, é a visão medonhamente, monstruosamente egoísta, que não é a visão de Deus. Apolo quer ir para o mundo, ele quer pregar o Evangelho, ele quer percorrer a Acaia. E aí Priscila e Áquila fazem o quê? Que é isso? Você para a Acaia? Você acabou de receber treinamento? Que história é essa? Tanta gente aí, você quer tomar o lugar de Paulo? Não é isso que eles fazem. Não, fica aqui com a gente, tanta coisa para fazer aqui em Éfeso. Muita calma nessa hora, hein? Não é isso também que eles fazem. O que que Priscila e Áquila fazem? O animam. Não há servos inúteis quando os servos são incentivadores do progresso na fé, da expansão da visão. Não há servos inúteis quando esses servos são incentivadores da ampliação da visão. A inutilidade consiste no amordaçar da proclamação, consiste na omissão, consiste na ruptura do alcance, da quebra do binóculo. Para onde estamos olhando? Precisamos olhar para o mundo, irmãos. Antônio Dias da Silva, Peri Alto, faz parte do mundo. Mas não é o mundo só aqui. Aqui faz parte do mundo. Então temos que olhar para aqui, para Santana, para São Paulo, para tantos municípios, para tantos lugares. É possível que alguém esteja de casa nos assistindo do outro lado do mundo nesse momento, ou vai assistir depois. O mundo é o alvo da proclamação, e precisamos incentivar uns aos outros para essa ampliação da visão. O que Priscila e Áquila estão fazendo? Incentivando Apolo para o progresso da visão, consequentemente da aplicação da fé. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos aqui é Priscila e Áquila, e escreveram para os discípulos para o receberem. Apolo não era conhecido. Então o que fazem Priscila e Áquila? Escrevem uma carta de recomendação, para que onde Apolo passasse, ele fosse recebido como irmão e lhe fosse dada a oportunidade para a proclamação. E diz o texto que quando ele chegou, auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido. Glória a Deus. Apolo sai para fazer o recorrido missionário, para fazer seus transportes geográficos, suas mudanças, suas viagens. E onde ele chegava, o texto diz que ele foi muito útil na vida daqueles que haviam crido. Ele se tornou também um discipulador, um treinador, um professor na igreja de Deus. Servos que são servidos,
servem outros. Eu recebo para dar. Priscila e Áquila foram acolhidos por Paulo. Priscila e Áquila acolhem Apolo e o animam. Apolo foi acolhido por Priscila e Áquila. Apolo anima e acolhe os crentes nos lugares onde ele chegava. Essa transmissão bendita é mais poderosa do que a transmissão contagiosa do coronavírus. A transmissão do serviço, isso tem que ser o nosso foco. Essa transmissão, ela é de natureza do ser discípulo. Nós damos porque recebemos. Nós amamos porque fomos amados primeiro. Você tem recebido muita coisa boa aqui, não tem? Alimento, provisão espiritual. Você tem celebrado a ceia quase que dominicalmente, todos os domingos. Isso é benefício para a sua alma, construção para a sua vida. Você tem sido orientado, aconselhado, você tem sido alvo de orações. A igreja se reúne para orar por sua vida. A liderança ora por você. Você recebe palavra, você recebe orientação. Passamos, ano passado, quase o ano inteiro, falando sobre sofrimento, depressão, e eu soube hoje que o tema do Enem foi relacionado a doenças mentais. Quem participou estava preparado para fazer a redação do Enem. É bênção muito grande. Pergunta é, o que você vai fazer com isso, meu irmão amado? O que você tem feito com isso? Porque não pode ser só para você. Você é servo de Cristo, vá servir, entregando isto aos outros. Ações que elevam nossa visão do reino de Deus são sempre bem-vindas. Nos ocuparmos com outros irmãos é uma característica da nossa cristandade. O sermos generosos, dadivosos, hospitaleiros, é marca da cristandade. Uma das marcas da cristandade também. E é tão maravilhoso quando estamos envolvidos nesse processo, investindo palavra de Deus na vida dos outros, orando palavra de Deus com os outros, exortando na palavra, aconselhando na palavra. E esse ministério que cresce, ele não só qualifica, prepara, treina, mas ele compartilha da expansão, produz filhos espirituais, muitos filhos espirituais. Nós começaremos a contribuir de forma mais poderosa quando a igreja inteira compreender seu chamado. Coisa bendita quando nós temos na igreja uma ênfase missionária, um departamento missionário que estimula os irmãos ao conhecimento da realidade de outros contextos, de outros irmãos que amam a Cristo, e trazem essas informações para que a gente ore, se mobilize, se solidarize, assistindo os irmãos que estão dispersos pelo mundo. Estamos diante de um quadro terrível do estado do Amazonas. Não há quem não tenha se chocado com isto. Como não se anteciparam para isso? Você pode perguntar. Que desumanidade é essa? Você pode perguntar. O fato é que isso nos inflama, nos desperta para perceber que é tempo também, ou oportunidade de servir os irmãos, servir os necessitados, assisti-los, oração.
com informação, financeiramente. Serviço, irmãos. Mas serviço precisa considerar o objetivo que é o aperfeiçoamento à imagem de Cristo Jesus. Serviço para Cristo. Eu sirvo você para Cristo. Treino você para Cristo. Você me serve e me treina para Cristo. Estamos juntos nesse processo de mutualidade para Cristo. Esse alcance, meus irmãos, deve exalar pelos corredores de nossas atividades, deve exalar nos nossos pedidos de oração, os que compartilhamos, e deve se manifestar nas nossas conversas. Imagina isso nos encontros dos jovens, lá nas conversas deles, esteja presente a preocupação com a obra missionária. E um começa a conversar com o outro. Essa semana eu enviei um e-mail para o missionário tal, ele me disse as dificuldades são essas, eu orei com ele. O outro diz, essa semana também eu tomei conhecimento de uma irmã que está presa lá em Sri Lanka, e a ONU não está silente com isso, ela está no corredor da morte, só porque é cristã, e eu orei por ela. Ou seja, imagina o que vai produzir uma conversa dessa. Imagina a SAF fazendo isso, o PH dizendo, eu vou investir, o homem diz assim, aquele adolescente, eu vou andar com ele, eu vou ligar para ele, eu vou orar com ele, eu vou sugerir, eu vou estudar um livro com ele. Vou prepará-lo. Na ótica humana, quem sabe ele pode ser um presbítero, não sei o que Deus tem planejado, mas eu vou prepará-lo, se porventura Deus chamá-lo para isso, ele pelo menos qualificação, conhecimento terá, eu vou investir nisso. Eu vou prepará-lo, ensiná-lo sobre Jesus, nosso modelo de vida. Imagina isso. Que Deus nos abençoe, irmãos. Sob esse prisma, sem medo de errar, não há servos inúteis. Sob esse prisma, não há servos inúteis. Servos dispostos para o trabalho. Quando esses servos são discipuladores, e quando esses servos são incentivadores do progresso da visão, não há servos inúteis. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus. O que vamos receber agora, através da Santa Ceia, revela precioso trabalho operado, realizado pelo Senhor em nosso favor. Ele se entregou. Aliás, ele é chamado de servo. Paulo, escrevendo aos Filipenses, o chama assim. Ele fez-se servo por nós. E como servo, com S maiúsculo, ele, como primeiro servo, como servo exemplar, foi o servo que Adão não conseguiu ser. Cristo foi. Por isso é chamado de segundo Adão. Como servo, ele separou, demandou tempo para andar com pessoas, prepará-las. Essas pessoas foram chamadas de discípulos, seguidores de Jesus. Os nazarenos, os do caminho, foram chamadas assim. E ele parte para a glória e dá incumbência a esta igreja, a este povo, para que faça discípulos de todos os lugares, onde quer que passem, apresentem Jesus, mostrem Jesus.
e nós recebemos essa imagem tão clara da ceia, nos remetendo a essa instrução, nos incentivando a sermos o que fomos chamados para ser. Andar na contramão disso é uma tragédia, mas nós ouvimos o Senhor, vamos fazer conforme o Senhor nos ordena. Louvado seja Deus pela Igreja Betel, uma igreja despertada para o serviço, uma igreja que entendeu sua tarefa. É que nós caminhamos nesse mundo com tantas lutas, dificuldades, que uma coisa ou outra a gente acaba esquecendo no caminho e precisamos ser lembrados. Deus nos abençoe ricamente, que essa lembrança ocorra mais intensamente agora que você vai participar da ceia. Em nome de Jesus. Amém.